Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre a unificação alemã. O território onde a Alemanha existe atualmente é um povoado já há muitos séculos, há milênios. Porém, o conceito de uma nação alemã não é tão antigo assim, é bem mais recente. Aquela região é povoada por povos tidos como bárbaros, chamado pelos romanos e por outros como bárbaros durante muitos séculos. Esses povos bárbaros deram muito trabalho para o Império Romano. Inclusive, ocorreu um episódio que eu citei no vídeo aqui do canal sobre o primeiro imperador romano, que nos tempos ali de Otaviano, ocorreu uma batalha, na verdade uma emboscada dos povos germânicos, e isso fez com que a fronteira do Império Romano, que seria no rio Elba, não foi ali no rio Elba, limitou-se ao rio Danúbio. Isso mesmo, pois um bárbaro que trabalhava a serviço de Roma, trabalhava entre aspas, ele fez com que os exércitos romanos entrassem por um vale. 3 legiões de Roma caíram numa emboscada e foram exterminadas. Isso causou uma angústia muito grande no primeiro imperador romano, Augustus, ou Augusto Otaviano, como alguns conhecem. Mas isso fica para outro vídeo. Bom, por mais que aquela região tenha sido habitada já há muitos séculos, ali foram encontrados artefatos de caça e também de artes que datam de 35 mil anos antes de Cristo. O conceito de uma nação com o nome Alemanha é algo bem recente. Durante o período do Império Romano, por exemplo, a região da atual Alemanha era habitada por diversas tribos germânicas, que durante a queda do Império Romano se estabeleceram na Gália, na Espanha e nas demais províncias. Surgiram assim diversos reinos bárbaros germânicos, que na verdade eram latinizados, pois acabaram sendo influenciados pelos costumes das áreas dominadas. Inclusive, posteriormente, ocorreu a conversão ao cristianismo de Clovis I, o rei do Reino dos Francos. Bom, pessoal, o primeiro reino a ser de fato um reino com o nome de Germânia foi o Sacro Império Romano Germânico. E esse Sacro Império ele tem 2 datas distintas. Uma em 25 de agosto do ano de 800, quando Carlos Magno foi coroado o imperador romano do Ocidente, né? O último imperador do Ocidente, ali do Império Romano, já tinha sido morto há alguns séculos. E a outra data para o nascimento desse Sacro Império Romano Germânico é o ano de 962, quando Otão I, que era neto de Carlos Magno, foi coroado, consagrado por um Papa de Roma como imperador do Sacro Império Romano Germânico. E esse novo império perdurou até o século XIX, ali por uns 800 anos. Sendo que essa nomenclatura de Sacro Império Romano Germânico passou a ser utilizada a partir do século XIII. Bom, pessoal, eu tenho uma observação a fazer. O título de imperador estava vago desde 476 d.C., com a queda de Flávio Rômulo Augusto, que foi considerado por muitos o último imperador romano, pois foi o último imperador romano do Ocidente. Carlos Magno foi o primeiro a reviver esse título de imperador, e depois, com a partilha aí dos territórios do Império Carolígio, o neto de Carlos Magno, Otão I, foi quem reviveu novamente esse título de imperador. E esse Sacro Império Romano Germânico ele era formado por diversos principados, bispados, diversos pequenos reinos. Haviam diversos reis, diversos príncipes, duques, vários territórios independentes. E quando um rei morria, um imperador morria, esses reis, príncipes, eles elegiam outro imperador para substituir e se tornar o novo Sacro Imperador Romano Germânico. Essa região chegou a ter cerca de 1000 estados independentes. Era uma verdadeira bagunça política, né? E a divisão ficou pior ainda depois que teve a Reforma Protestante, pois os estados do norte se tornaram protestantes e os estados do sul permaneceram católicos. E essa região ficou
nessa divisão até a derrota de Francisco II para Napoleão. Napoleão Bonaparte foi quem meio que colocou ordem ali naquela área. Essa é a personificação da Germânia, feita por Philipp Weitz. Ali vemos o escudo do Sacro Império Romano Germânico, que mais tarde deu origem à nação alemã, ao Império Alemão, que depois virou a atual República da Alemanha. E abaixo vemos o escudo das principais famílias, reinos que pertenciam aí ao Sacro Império Romano Germânico, que tinham direito a voto para eleger o próximo imperador. Então essa hegemonia do Sacro Império Romano Germânico perdurou por 800 anos. E ela foi terminar com a derrota de Francisco II para Napoleão Bonaparte na Batalha de Austerlitz. A partir dali, acabava o Sacro Império Romano Germânico. Então tivemos uma confederação do Reno, na qual Napoleão contou com 36 estados alemães como sendo seus aliados. E a partir dali Napoleão prosseguiu com a sua liderança até que foi derrotado na Batalha de Waterloo. Após a derrota de Napoleão, ocorreu o Congresso de Viena, que cedeu territórios à Prússia, mas criou a Confederação Germânica, sob a presidência da Áustria. Esse período é conhecido como Dualismo Germânico. E essa disputa pela liderança e influência dos estados alemães era também de cunho religioso, pois de um lado nós tínhamos ali a dinastia austríaca, que era católica, e do outro nós tínhamos a dinastia prussiana, que era protestante. Também existia um debate entre a criação de uma pequena Alemanha centrada na Prússia e uma grande Alemanha centrada na Áustria. Porém, essa grande Alemanha iria englobar todos os demais povos existentes nos demais estados que a Áustria dominava. Já a pequena Alemanha, centrada na Prússia, iria concentrar apenas os povos de descendência germânica. Em 1834, a Prússia cria a Zollverein, uma união aduaneira, expandindo a sua influência e aumentando a integração econômica. Também a infraestrutura e deixando de lado o isolamento territorial, tendo inclusive uma expansão das ferrovias e um aumento no intercâmbio comercial. Já em 1848, as revoluções liberais influenciaram a Alemanha, e os liberais criaram o Parlamento de Frankfurt, oferecendo inclusive a coroa da Alemanha para o rei Frederico Guilherme IV da Prússia, que agradeceu o presente, porém disse o seguinte: não queria aquela coroa de sarjeta, alegando que violava o direito divino dos demais monarcas alemães e que se tratava de um fruto da plebe. Porém, ao mesmo tempo, a Prússia, com alguns aliados germânicos, tentaram tomar alguns ducados que pertenciam à Dinamarca, mas eram habitados por alemães. A Dinamarca tinha o apoio internacional e também da Suécia contra o que seria uma agressão prussiana contra eles. Foram 4 anos longos de guerra, que terminaram com a vitória dinamarquesa. Derrota essa e repúdio pelas ideias liberais que levou Frederico IV a entender que a unificação da Alemanha se daria pela força política e pela força militar. Isso foi simbolizado pelo discurso de sangue e ferro de Otto von Bismarck, que condenou os erros de 1848 e disse que será a força das armas que irá unificar os alemães. Através da Revolução pelo Alto, que se dava pela modernização e integração econômica, via o exército como principal cliente das indústrias e ferramenta da união institucional entre os diversos reinos germânicos. 18 anos depois, em 1864, na Guerra dos Ducados, a Prússia se aliou aos austríacos, tendo uma vitória rápida, levando a região a um controle conjunto. Após essa vitória, a Prússia colocou as mãos naquelas áreas, naqueles ducados que pertenciam à Dinamarca. Porém, também estava sob o controle austríaco, havia um comum acordo para a administração daquelas terras. Então, era a vez dos prussianos tirar os austríacos de jogada. E eles fizeram isso
reivindicando a soberania da liderança dos estados alemães. E fez isso de uma forma bem provocativa, criando também uma aliança com outros estados germânicos e com a Itália. E então foi travada a guerra ali entre a Áustria e a Prússia. E após 7 semanas de combates, que acabou evitando uma intervenção russa, isso acabou também com a Confederação Germânica e levou à anexação de diversos territórios pela Prússia, além do estabelecimento da Confederação Norte-Germânica, um Estado federal sob hegemonia prussiana, deixando a Áustria isolada, com poucos aliados, sendo o mais forte desses aliados a Baviera, um Estado germânico católico. Precisando trazer a Baviera e outros estados para sua união, Bismarck criou uma aliança defensiva com os estados do sul. Mas para ativar essa aliança, ele precisaria que alguém declarasse guerra. E Bismarck conseguiu. Por esses tempos, o trono espanhol estava com problemas de sucessão. Então Bismarck sugeriu colocar um príncipe alemão como soberano da Espanha. Logo, Napoleão III se viu entre um estado prussiano, que tinha um regente alemão, e também um estado espanhol, que poderia ter outro regente alemão. Ele se viu encurralado no meio de duas nações controladas por príncipes ou reis alemães e declarou guerra aos germânicos. Então Bismarck ativou a aliança assim que o imperador francês declarou guerra, visando invadir a Alsácia-Lorena, uma região vista como dos alemães e alvo de guerras desde a partilha de Verdun em 1000 anos antes. A guerra começou em julho de 1870 e terminou menos de 2 meses depois, com a rendição do imperador francês na Batalha de Sedan. Então, um novo governo francês assumiu e esticou a guerra até janeiro de 1871. Paris então foi tomada e o governo foi derrubado, e os revolucionários foram à capital francesa. Então, em 18 de janeiro de 1871, no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, antiga residência dos monarcas franceses, os reis e príncipes alemães aclamaram o rei da Prússia imperador dos alemães, formando uma federação que mantinha as entidades anteriores agora unificadas, sob um parlamento e um imperador que agora detinha 2 coroas. Bom, pessoal, e assim surgia o Segundo Império Alemão, uma nova grande potência europeia que chegou para disputar colônias na África e em outros continentes, e isso levou à Primeira Guerra Mundial. Em outro vídeo falarei um pouquinho mais sobre isso. Esse aqui foi o vídeo sobre a unificação alemã. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, aproveite, nos siga no Instagram e também temos um grupo no Telegram. O link segue aqui na descrição do vídeo. Não deixe de deixar o seu comentário, sua opinião aqui no vídeo. É muito importante. E aproveite e dê uma olhada nas nossas playlists. Eu tenho uma playlist aqui sobre a Segunda Guerra, sobre o Império Romano. Temos também assuntos diversos como Fórmula 1, entre outros. Acompanhe os vídeos aqui do canal Mais Informado e até a próxima!